Então, sabendo que todas as coisas são memória, vamos chamar atenção um pouquinho para os periféricos de GPIO. Para eu descobrir como é que funciona o GPIO, o que ele pode fazer na ativa, volta para o índice e procura na esquerda General Purpose I/O. Quando você acha o capítulo, a primeira coisa que ele vai aparecer aqui é uma listinha de funcionalidades. Tudo o que está aqui é a placa ou o fabricante se gabando de coisas que o chip pode fazer. Então, esse primeiro elementozinho aqui, esse primeiro trecho do capítulo, é bem importante ler, porque aqui ele vai te dizer todas as capacidades desse módulo, quer dizer, todas as capacidades dos pinos GPIO. Uma vez que você saiba quais são as capacidades, tu pode tomar a decisão de você vai querer usar isso ou você não vai querer usar aquilo. Se você decidiu que você quer usar, aí tu vai atrás do capítulo, tu procura dentro do capítulo como aquilo funciona, para saber quais são as configurações que você precisa fazer para ativar aquilo ou de que outros periféricos aquela funcionalidade depende. Então, no nosso caso específico, a gente pode ver que esse chip da ativa que nós estamos usando, o 1294, ele tem portas de GPIO A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P e Q. Ok? Geralmente essas portas são de 8 bits, mas nem sempre ela tem todos os 8 bits. Ela pode ter às vezes 2 bits ou 3 bits somente dependendo da porta. Se não me engano, P e Q são portas bem reduzidas. Eu posso ter um total de 90 pinos de GPIO nesse chip. Então, quer dizer, eu posso controlar até 90 saídas verdadeiro ou falso de uma forma muito simples. Note, porém, que esses 90 pinos de GPIO são altamente multiplexados. Se você lembra de circuito lógico, multiplexado quer dizer que você usa o mesmo sinal para mais de uma coisa. Então, enquanto você configura o chip, você tem que selecionar para cada pino qual é a função que você quer desempenhar nele. Você pode, às vezes, mapear a mesma função para 3 ou 4 pinos diferentes, mas você tem que tomar um cuidado porque sempre que você escolhe uma função, você escolheu não ter as outras. Então, você tem um certo quebra-cabeça para encaixar enquanto você aloca as funções dos pinos do chip para dizer o que quer fazer. Todos os pinos de entrada são tolerantes à entrada 3.3 volts. Note que de acordo com o chip da ativa, você tem alguns CIs que são tolerantes a 5 e outros tolerantes a 3.3. A TM4C 1294 que a gente usa é somente 3.3. A TM4C 123, que é uma placa menor, é tolerante a 5 volts. Você pode configurar interrupções em praticamente todos os pinos da ativa. Você pode fazer mascaramento, ou seja, selecionar quais pinos é a interrupção, quais não. Você pode disparar interrupções por borda, subindo, descendo ou ambas. Você pode disparar a interrupção por nível, ativo alto ou ativo embaixo. E no caso das portas P e Q, você tem interrupções independentes para cada pino. Isso basicamente quer dizer que quando um pino específico da porta muda, ele chama a função específica daquele pino. Nas outras portas que não tem isso aqui, vai ter uma função específica para cada porta, ou seja, tem uma função de interrupção da porta A, uma função de interrupção da porta B, mas qual pino mudou eu não sei ainda. Então o meu software vai ter que observar a porta e monitorar qual foi o pino que mudou o estado. Eu sei que algum deles mudou, eu tenho que ver pelo software qual foi o que mudou. Eu tenho um recurso bem interessante chamado de bit masking aqui, que é uma das coisas mais comuns que tem em portas, é você acessar um botão simples, por exemplo. Então, por mais que a porta tenha 8 bits, tu quer mexer num bit só. Elas têm recurso nativo chamado de bit masking, ou seja, eu posso acessar somente um bit da porta, apesar dela ser uma porta de 8 bits. Você também pode usar esses pinos da placa para disparar conversões AD. Isso é interessante porque fazer conversões AD a la Arduino com Analog Read, você não controla a frequência, você não controla quando aquela leitura da AD acontece. Então, para você fazer algo como controle discreto, por exemplo, você precisa controlar quanto é que é um instante de amostragem para que você tenha a capacidade de fazer uma transformada Z, por exemplo, você tem que controlar quando aquela conversão AD acontece. E a ativa permite que você faça isso. Você pode configurar os pinos da placa também para manter o estado durante o modo de hibernação. Hibernação é um modo de baixo consumo da placa, quando você quer economizar energia por causa da bateria, por exemplo. Em condição de hibernação máxima, a placa desliga completamente e esquece o estado dos pinos. Mas você pode configurar se você quer esquecer os pinos para economizar mais energia ou se você precisa manter eles ligados por alguma restrição do hardware. Vai gastar um pouco mais de energia, mas pelo menos os pinos mantêm o estado que estavam antes. Você também pode configurar os pinos como saída ou como entrada. Enquanto eles estão como entrada, você pode configurar isso como Schmitt Trigger. O Schmitt Trigger reduz a sensibilidade de um pino a ruído. Se ele ficar em 50%, ele não fica oscilando entre 0 e 1. Se ele ficar em 50%, ele fica mantendo o estado que ele tinha antes. Ele tem que passar de 70p para 1, cair de 30 para ir para 0. E também tem uma coisa interessante da ativa, que é a configuração não só lógica daquele pino, mas é uma configuração das características de hardware dele. Então você pode configurar algumas opções do pino que mudam como ele se comporta do ponto de vista elétrico. Uma das coisas que eu tenho aqui é que eu posso adicionar em cada pino de GPIO um pull-up ou um pull-down interno do chip. Então, para que serve pull-up e pull-down? Se vocês lembram de circuito lógico, quando você tem um sinal ligado em terra, você tem uma tensão bastante próxima de 0 volts, que representa realmente o nível lógico 0.
Quando você tem esse mesmo sinal de entrada ligado no VCC, na tua alimentação, você tem uma tensão bem próxima da máxima do chip. 5 volts, 3.3, de acordo com o chip que você está usando. Essa tensão geralmente representa o nível lógico 1. Mas quando você tem, por exemplo, um botão que liga no Terra, ou você solta o botão, aquele pino solto não está ligado nem em Terra e nem em VCC. Então ele não está nem em nível lógico 0 e nem em nível lógico 1. Para eu garantir, então, quando eu solto o botão, ele volte para nível lógico 1, o que eu uso é um resistor, quer dizer o quê? É um condutor fraco puxando de volta para VCC. Ele puxa para cima ou ele puxa para baixo. Você pode configurar como você quiser. Então uma coisa interessante da ativa também é que você pode, quando for alimentar alguma coisa externa com um pino, por exemplo, vou alimentar um LED, você pode programar na ativa quanto de corrente aquele pino pode fornecer. Você pode programar isso sem um resistor interno, ela programa dentro do chip mesmo. Então você pode configurar cada pino para fornecer 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 mA. Se você quiser trabalhar com uma corrente um pouco mais alta, você pode configurar o pino para drenar. Então até 4 pinos podem drenar 18 mA. Não mais do que 4 porque ele sobrecarrega internamente o chip, mas você pode ter até 4 pinos drenando 18 mA. Você também tem um controle de slew rate. Slew rate que tem aqui é a derivada da tensão do pino. Geralmente a gente pensa, eu quero tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, quer dizer, eu não quero atraso. O problema é que você não ter atraso, tu tem uma borda de subida muito bem definida, ela produz muito ruído. Bordas de subida muito definidas tendem a gerar eco dentro de um fio, especialmente em fios mais longos. Então você pode configurar, quando tem um pino de 8, 10 ou 12 mA, qual é a velocidade com que ele sobe. Você pode pedir para ele subir mais devagar, para evitar que ele produza muito ruído. Você também tem a opção de criar saídas em dreno aberto. Dreno aberto é o equivalente ao botão para o terra. Então quer dizer o quê? Quando você grava um pino em nível lógico 0, ele conecta aquele pino com o terra. Então ele produz uma tensão bem próxima de 0 volt. Mas quando você manda gravar aquele pino em 1 por software, ele não vai ligar em VC internamente. Quando você manda gravar em 1, ele abre. Para um LED, por exemplo, se o LED ligado no VC aquele pino, ele vai funcionar normal. Por que se usa isso? Geralmente saídas Open Drain são usadas em barramentos de comunicação compartilhados. Para evitar, por exemplo, que um chip diga eu quero esse pino em 1 e o outro diga eu quero o pino em 0, vai ter um cara ligando em terra e um VCC e pega fogo em tudo. Não é isso? Então, o Open Drain que eu tenho aqui, se um disser que quer 0 o outro disser que quer 1, aquele cara que diz que quer 0 liga o pino no terra. Aquele cara que diz que é 1, ele solta o pino. Então o pino solto é 1. Só que esse pino não está solto porque alguém jogou em terra. Então se tem uma briga entre um deles querendo 0 e um querendo 1, aquele que disser 0 ganha. Então o 0 dominante é algo bem comum em sinais de comunicação em barramento compartilhado. É o que se usa, por exemplo, no I2C e na CAN. Embora na CAN ele precise de um driver especial para acessar aqui. No I2C é exatamente isso que a gente usa aqui. Liga em terra para dizer que é 0, solta para dizer que é 1. Você também tem a opção nativa aqui de ativar ou desativar a função digital do pino de entrada. O chip é feito para trabalhar em condições de energia limitada, então quando ele liga, quando ele inicia, ele começa com praticamente tudo desligado, com todas as funções que gastam muita energia começam desligadas. Se você quer acionar elas, você liga, se você não quer usar elas, quer muita energia, ele já presume desligado. Então, outra coisa que eu também tenho nesse capítulo de GPIO são as funções que eu tenho no multiplexador para cada um dos pinos da placa. Por exemplo, aqui o pino PA0, que é o pino 33 do chip, ele pode ter a função U0RX, que é uma porta serial, recepção, I2C9SCL, note sim, I2C9, ele tem 9 I2Cs no chip aqui dentro. T0CP0, que é uma saída de um timer, ou CAN0RX, tá ok? Nessa versão específica do chip, as demais funções não estão conectadas. Se você pegar um chip diferente, talvez eu tenha funções extras por aqui. E ele vai ter uma tabela aqui, relativamente extensa, com todas as funções de todos os pinos do chip, tá ok? Outra coisa que eu gosto de observar no datasheet também é a parte de descrição funcional. Quando eu chego na descrição funcional do chip, ele sempre vai ter algum diagrama desse tipo aqui, que me dá uma ideia de quem configura as coisas. Aqui na direita, o que eu tenho desenhado aqui é Digital I/O Pad, quer dizer o quê? É o pino do chip em si. Na verdade ele fala em pad porque é a parte do silício, mas para mim é o pino que me interessa aqui. Para eu chegar nesse pino, eu tenho todo esse conjunto de registradores. Registradores são basicamente as variáveis de controle do chip. Então todo esse bloco da esquerda aqui são coisas que eu posso modificar para afetar a função do chip. E daí aqui interessante que eu tenho aqui é que eu tenho, por exemplo, se eu quero mexer em algo da interrupção de um pino, eu sei que é um desses registradores. Se eu quero mexer em algo de controle do nível elétrico daquele pino, é algum desses registradores. Se eu quero modificar só dados do chip, é alguma coisa nesses caras aqui, ok? Então aqui eu tenho uma ideia de quem deve modificar para que eu ajuste ou faça uma função do chip. Note que isso aqui é quando você trabalha, esses registradores é quando você opera direto com a máquina, falando com o hardware, sem usar as funções de ActiveAware.
Saber que eles existem, porém, é bem importante porque eu sei a sequência de configurações. Eu sei, por exemplo, que para eu acessar o chip, mudar o valor dele, eu tenho que prestar atenção nesses registradores e na posição que esses MUX estão aqui. Então isso me dá uma ideia de que deve ter alguma função no TiValWare que controla quais são os registros de dados e quais são os MUXs que aquele chip está usando. E isso aqui vai se repetir para a GPIO, que é o mais fundamental, e para todo o resto das coisas do chip, ok? Então agora a gente sabe mais ou menos o que eu tenho na placa, eu sei quais são as funcionalidades que eu tenho nesse pino, a gente pode saltar para o TiValWare e ver quais são as funções que eu uso para controlar esse cara.